Vem comigo resolver mais duas questões que são cobradas frequentemente em provas de concurso e têm grande valor na prática clínica. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão número 9. A perda da sobrancelha, madarose, na hanseníase está associada, alternativa A, dermatite atópica crônica, B, forma multibacilar da doença, C, alergia a cosméticos ou D, deficiência de vitamina D. Esse aqui é um exemplo de uma paciente que eu atendi no consultório. Percebam que ela tem no terço proximal da sobrancelha esquerda uma mancha hipocrômica. Dá até para ver uns furinhos aqui, que lembra aquele aspecto de casca de laranja. E tem uma madarose, ela tem uma perda de sobrancelha no terço proximal. E aqui, após o tratamento da hanseníase, percebam como ela teve repilação, como cresceu o pelo da sobrancelha novamente. Mas vamos ver um pouquinho sobre a madarose. Madarose é um termo que deriva do grego madal, cair. Originalmente foi relacionada à perda de cílios, que era secundária à destruição dos folículos pilosos, perdão. Então, inicialmente, madarose não foi para descrever a perda de sobrancelha, mas sim dos cílios. Já no uso contemporâneo do termo madarose, ele descreve a perda de cílio por qualquer questão, por qualquer causa, mas também é usada para descrever a perda de pelos da sobrancelha. Inicialmente, madarose era para descrever perda de cílio, mas atualmente descreve também a perda de sobrancelha. Outros termos também são usados para descrever a perda de cílios. Você já conhecia esses termos? Milfose, que significa queda de cílios, alopecia adinata, que é o subdesenvolvimento dos cílios, ou hipotricose, que é a diminuição do número de fios, que aí pode ser para os cílios ou qualquer parte do corpo. Mas você conhecia o termo milfose? Depois deixa aqui nos comentários. Termo bem interessante. Só que infelizmente está em desuso, né? Esses termos eles não são mais comuns. No uso contemporâneo, a gente acaba usando apenas a madarose. Madarose supraciliar e ciliar. Aqui está um artigo de revisão bem interessante que mostra que existem várias causas para a madarose. E aqui esse artigo ele lista todas essas causas. E inclusive aqui coloca que a madarose ela é comum no caso da hanseníase. É muito comum nos pacientes com as formas multibacilares da hanseníase. Aqui está listado todos esses casos, né? Então, por exemplo, doenças de pele, alopecia areata, psoríase, dermatite de contato, doenças infecciosas, bacterianas, virais, herpes zoster, herpes simples, erisipelas, a questão da sífilis, que pode dar uma madarose também, que tem um nome de síndrome de Fournier. A madarose da sífilis, ela é chamada síndrome de Fournier. É, perdão, síndrome não, sinal de Fournier. Deixa eu corrigir aqui. A madarose da sífilis é chamada sinal de Fournier. Não tem nada a ver com a síndrome de Fournier. Sinal de Fournier. E dentre elas a hanseníase, doenças endócrinas, doenças metabólicas, né? Uso de alguns medicamentos, traumas, neoplasias, causas congênitas. Veja a quantidade de causas para a madarose. E eu destaquei aqui a hanseníase. A hanseníase é uma importante causa de madarose. E no caso da hanseníase, essa madarose ela pode acontecer de forma isolada, com ou sem comprometimento ocular. A madarose, que é um outro artigo de revisão que traz ela como um marcador dermatológico, e nesse artigo também destaca que o envolvimento ocular ele é muito mais comum na hanseníase multibacilar, principalmente a virchoviana, a forma virchoviana, e apresenta um aumento, uma incidência aumentada com o avançar da idade da paciente e também com a duração da doença. Quanto mais tempo o paciente tem hanseníase, maior é a possibilidade de ele desenvolver a madarose. Aqui estão dois casos do meu consultório, uma paciente com uma madarose proximal, aquela que está a imagem na questão, e olha que interessante, eu fiz a biópsia de pele, o histopatológico direto deu uma pele normal, com discreto infiltrado inflamatório não característico, totalmente inespecífico, mas essa paciente ela teve PCR positivo para Mycobacterium leprae, ela teve o exame de sangue, o anti-PGL1 positivo para hanseníase, e veja que interessante, assim que eu tratei ela com os antibióticos da hanseníase, ela começou a ter uma pilificação, começou a crescer o pelo dela. E olha só, depois do final de tratamento, a sobrancelha que completamente teve a repilação. E aqui é um outro paciente do meu consultório com uma mancha hipocrômica, só que dessa vez no terço distal. Até destaquei aqui nas setas. Aqui é para mostrar um paciente com madarose distal. Então a hanseníase, apesar que as pessoas conhecem mais como madarose distal,
A hanseníase ela pode acontecer, ela pode provocar uma madarose proximal ou uma madarose distal. Então, a perda de sobrancelha na hanseníase está associada com a forma multibacilar da doença. A alternativa B é a correta. Isso tem muita praticidade. Isso é uma questão que é abordada nas questões de concurso, nas provas de concurso, e tem grande valor na prática clínica. Próxima questão. A ausência de suor em áreas específicas do corpo na hanseníase, o que que isso indica? A. Lesão do sistema nervoso autônomo periférico. B. Desidratação grave. C. Alergia de contato. Ou D. Problema hormonal simples. Então, o que significa ausência de suor? Vamos abordar um pouquinho aqui, revisar o sistema nervoso autônomo, que é o que controla a sudorese. Aqui é uma imagem que foi criada por inteligência artificial. Eu peguei um caso de um paciente antigo que eu tinha atendido. Esse paciente ele tinha uma mancha hipocrômica na testa e quando ele chegou no meu consultório, o que era muito interessante, eu percebia em torno daquela mancha gotículas de suor de forma espontânea. Eu não fiz nenhum teste. Ele chegou no meu consultório suando num dia muito quente e aí eu observei na testa dele uma área que não transpirava. E eu coloquei isso para a inteligência artificial montar uma imagem para eu demonstrar isso aqui para vocês, porque a gente tem que ter muito cuidado com a questão de exposição do rosto do paciente. E veja só que perfeição da inteligência artificial. E representou muito bem o que eu queria passar para vocês. Uma mancha hipocrômica que a gente não observa as gotas de suor. Geralmente quando o paciente ele está transpirando, aquela região da hanseníase transpira muito pouco ou não transpira nada. Então, são ilhas de hipoidrose, que é menor transpiração, ou anidrose, ausência completa de transpiração. Então, a hanseníase, isso é uma marca muito característica. Em ambientes que é muito quente e tem uma grande umidade do ar, a gente observa isso. Em dias muito ensolarados, quentes, mas em regiões com baixa umidade, pode ser que o paciente não transpire e a gente tem essa dificuldade de observar. Mas fique atento no dia a dia do seu atendimento. Se você for paciente, estivesse sofrendo com neuropatia, fique atento se tem alguma área do seu corpo que não transpira e veja se você observa isso aí. Depois, conta aqui nos comentários se você já conhecia esse sinal, esse achado clínico da hanseníase. Essa outra imagem também foi gerada por inteligência artificial. Eu pedi para elaborar um paciente num dia ensolarado com uma mancha hipocrômica, só que aqui nesse caso ficou uma mancha muito mais branca, muito mais nacarada, que não é tão característica da hanseníase. A hanseníase geralmente é uma hipocromia, uma mancha com uma tonalidade ligeiramente mais clara que a cor normal do paciente. Esta representa muito mais uma mancha de hanseníase. Mas essa também foi gerada por inteligência artificial. Eu quis deixar aqui para vocês observarem que o paciente transpira em torno da mancha, mas naquela mancha não há transpiração. Então, o sistema nervoso autônomo, que é o sistema que controla a sudorese do nosso corpo, e a gente tem um teste, o teste do suor, que ele vai avaliar a integridade, o bom funcionamento das vias sudomotoras simpáticas, tanto centrais quanto periféricas do sistema nervoso, para as glândulas sudoríparas cutâneas. Vamos lá, a gente tem várias glândulas que produzem suor na nossa pele. Estas glândulas, elas têm um nervinho. Esse nervinho que estimula aquela glândula de suor a produzir e a eliminar o suor. O que que acontece no caso da hanseníase? A bactéria da hanseníase vai naquele nervinho fino da glândula sudorípara e corrói ele. Aí a bactéria vai deixar aquele nervinho fino da glândula de suor como se fosse um fio desencapado. Então, o impulso elétrico que tinha que percorrer aquele nervinho, chegar na glândula e estimular a glândula a produzir e eliminar suor, vai estar corrompido. E aí o resultado é a diminuição ou ausência de produção de suor nas áreas lesadas pela bactéria da hanseníase. E o que que acontece com isso? O resultado são áreas de diminuição ou ausência de suor. Aqui é um exemplo de um teste que a gente pode fazer com o teste do iodoamido ou pode fazer com o teste da lisarina. A gente aplica o iodo na pele do paciente, borrifa amido, né, joga amido por cima. Depois que a gente peneira o amido em cima daquela solução do iodo, vai ficar com essa coloração branca, branca do iodo. E aí, branca do amido, perdão. Amido é a maisena de supermercado. E a gente pede para esse paciente fazer um exercício. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um polichinelo, vai correr no consultório, vai correr ali no fundo da unidade de saúde. E aí o que que acontece? A hora que o suor começa a ser produzido,
O suor vai misturar com essa solução, com essa mistura, iodo, que é o polvidine, com amido, que é maisena. E aí vai mudar a cor branca do pó para essa cor violeta. E aí o que que acontece? Nas regiões que ficam arroxeadas violetas, são as regiões que produziram suor. As regiões em que não há essa mudança de cor, continua branco, são as áreas de ressecamento, com ausência de suor. São as áreas, as ilhas de hipoidrose ou de anidrose. Então, são as regiões que não há produção de suor. Aqui é uma outra imagem de um paciente com uma mancha hipocrômica no dorso do pé esquerdo. Foi feito o teste da pilocarpina. Passava o iodo, passava o amido, só que em vez de falar para esse paciente fazer exercício físico, a gente injeta uma solução de pilocarpina. A pilocarpina é uma substância que vai estimular a produção de suor. E aí o que que acontece? Começa a produzir suor no pé que não tem a mancha e muda aquela coloração branca do amido para essa coloração violeta. O pé que tem a mancha de hanseníase não transpira e aí continua o pó todo branco. E eu fiz isso mais para ilustrar, para demonstrar para você como que é feito o teste do suor. Então, a ausência de suor em áreas específicas do corpo na hanseníase representa uma lesão do sistema nervoso autônomo. Sabia dessa informação? Me conta aqui nos comentários no final do vídeo. Não esquece de falar se está gostando desse conteúdo, se tem alguma sugestão, se você quer que eu fale mais questões, se nesse modelo está bacana. Como considerações finais para essas duas questões, eu pus alguns itens aqui. Existem várias causas para a madarose e a hanseníase é uma delas. Existem várias doenças. Lembra que eu falei lá de doenças infecciosas da sífilis? Só para corrigir mais uma vez, para enfatizar. É sinal de Fournier, quando a gente tem uma madarose distal pela sífilis, tudo bem? Sinal de Fournier para sífilis. Para a hanseníase, a gente simplesmente usa o termo madarose. Na hanseníase, a madarose pode ser proximal ou distal. Lembra que eu mostrei dois casos. A madarose apresenta incidência aumentada com a duração da doença. Quanto mais tempo o paciente tem hanseníase, maior é a chance de ele ter madarose. Quando o paciente tem madarose, representa que ele tem hanseníase há muitos anos. O acometimento das fibras simpáticas pode cursar com áreas delimitadas ou esparsas de hipoidrose, que é a diminuição do suor, ou de anidrose, que é a ausência do suor. E o teste do suor é um teste fácil, simples, rápido e de baixo custo, e que é uma importante ferramenta auxiliar para o diagnóstico funcional, para as alterações funcionais que a bactéria provoca da hanseníase. E essas alterações funcionais geralmente precedem as alterações morfológicas. Esse teste é muito importante, esta observação é muito importante para o diagnóstico precoce da hanseníase. Gostaria de agradecer para quem ficou aqui até o final. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Não deixe de me contar se está gostando. E lembre-se sempre dessa imagem aqui. Os dados oficiais da hanseníase não representam a realidade da doença. O número de casos é muito maior do que é divulgado. O que é divulgado é baseado em notificações. Só que o problema da hanseníase não está na falta de notificação, mas sim na falta de capacidade em diagnosticar os pacientes, principalmente precocemente. Em muitas regiões do Brasil, a gente tem poucos casos de hanseníase notificados, mas a grande maioria tem grau de incapacidade. Muitos desses pacientes que são diagnosticados nessas áreas com poucos casos têm garra na mão, garra no pé, atrofia de músculo por causa da hanseníase, tem muitas das vezes amputação, tem mal perfurante, tem pé caído, tem alteração de visão, ou seja, são manifestações tardias da hanseníase. Tem a própria madarose, são manifestações tardias da hanseníase. E é importante diagnosticar precocemente para alcançar a cura em pleno estado de cura. Qualquer dúvida em relação à hanseníase, deixa aqui nos comentários. E lembre-se sempre, e você que está sofrendo com um problema nos nervos, está esperando o quê?